Mateus capítulo de número 25. Glória a Deus. Mateus capítulo de número 25. Aleluia. A partir do verso de número 14. Mateus capítulo 25, verso de número 14. Todos encontraram? Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, verso de número 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se os que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou: fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra do Senhor. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Vamos orar. Pai, na tua presença nos encontramos nessa noite. Que bom é estar neste lugar para cultuar, para expressar a ti louvores de gratidão, de adoração àquele que vive eternamente. Obrigado, Deus, porque tenho crido que por bondade sua tu tem recebido no trono da tua glória a nossa adoração como cheiro suave às suas narinas. Mas agora queremos ouvi-lo por intermédio da tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ó Deus, eu me coloco como instrumento em tuas mãos e sempre digo com temor e tremor para cumprir essa tarefa, e rogo a força, a inspiração, a graça, a revelação do Espírito Santo, para que a tua palavra possa encontrar, ó Deus, guarida no coração do teu povo, como boa semente, ela possa em tempo oportuno dar seu fruto a 30, a 60 e a 100 por uma. Tira
todo espírito de distração. Repreenda tudo aquilo que possa tirar a atenção do teu povo, porque muitas vezes o milagre e a resposta acontece no detalhe. Então que cada um de nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer ministrar em cada coração. Eu oro a Ti agradecido em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus, aleluia. Você pode se assentar, pode glorificar ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero dar início a esta palavra dizendo que hoje eu lhe darei uma colher de chá. Posso ouvir um glória a Deus aí? Pensei que você não queria essa colher de chá, mas eu vou te explicar. A palavra que eu quero compartilhar com vocês tem como tema: Deus não joga para perder. Deus não joga para perder. E digo mais, você é o maior investimento de Deus para o cumprimento de seus propósitos. Então, por ora, hoje eu não vou trazer luz àquele que infelizmente não multiplicou o seu talento. E como consequência, foi retirado o seu talento, dado a quem multiplicou mais, e consequentemente foi lançado no lago de fogo e enxofre. Eu não vou destacar sobre a vida desse homem. Eu quero falar sobre a vida dos dois homens que receberam da parte de Deus talentos e souberam administrar bem ao ponto de multiplicar os talentos que foram colocados em suas mãos. E eu quero que você se perceba na vida desses dois homens, de alguém que Deus chamou para multiplicar aquilo que Ele por graça colocou nas suas mãos. A minha oração nessa noite é que você saia daqui com uma convicção, com algo muito claro, de que Deus te chamou para multiplicar. E quando eu falo multiplicar, leia-se tudo aquilo que está vinculado à pessoa de Deus. Multiplicar seus milagres, multiplicar suas obras, multiplicar na salvação daqueles que precisam de salvação do Senhor, isto é, tudo aquilo que vier às suas mãos, em nome de Jesus, vai multiplicar. Eu vou insistir sobre isso nessa noite, amém? Então vira para esse crente bonito que está do seu lado, dá um sorriso Colgate, Colírios, Close-Up, sei lá que tipo de creme dental você utiliza, diz para ele, diz para ela: você foi chamado para multiplicar. Se ele entendeu, vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Glória a Deus. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para ser um agente de multiplicação. Deus te chamou para ser um agente de bênção na vida de alguém ou na vida de alguns. Deus te chamou para ser uma referência para esta geração. Entendeu que o negócio está ampliando? Deus te chamou para fazer a diferença neste mundo. A Bíblia diz que Ele espera a manifestação dos filhos de Deus. Se tem filhos de Deus, levanta a mão só para entender que eles estão aqui. Então saia daqui com essa convicção. Encare a vida cristã como alguém que foi chamado por Deus para multiplicar. Porque esta foi a proposta desde o início. Uma das primeiras orientações que Deus havia dado a Adão e consequentemente a Eva estava vinculada ao aspecto da multiplicação. Então não perca isso de vista. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou profetizar que no ano de 2023... nós estamos no ano do serviço, e esse serviço vai trazer consequências de multiplicação. Até dinheiro que vier na tua mão vai multiplicar. Agora tu deu mais glória, né? Ah, tá bom, oh meu Pai do céu, oh Jesus. Mas não é só isso não.
Deus vai colocar pessoas no seu caminho. E a obra que Ele vai realizar através de você vai gerar multiplicação. Sabe por quê? Porque você é investimento de Deus. E Deus não investe naquilo que dá errado. Deus não joga para perder. Está claro aí? Está claro? Posso seguir? Glória a Deus. Ele não joga para perder. E essa parábola está muito claro. Só para a gente entender bem, você sabe que Jesus, quando estava trazendo essa parábola, Ele estava estabelecendo um sermão, já alguns outros atrás também, falando acerca do projeto de Deus para o homem, claro, o homem, digo aqui, humanidade, e as consequências desse projeto. Aqueles que obedecem e são fiéis até o final, as consequências serão incríveis, gigantes. Mas, infelizmente, aqueles que não se submeterão a isso, terá consequências danosas. E todos nós sabemos disso. Mas como eu disse, a minha palavra hoje é profetizar que você se encaixe naqueles que multiplicaram aquilo que foi colocado em suas mãos. Amém? E a partir disso eu quero que você entenda 3 verdades. A primeira, Deus acredita, confia em você. Segundo, Deus investe em você. E a terceira, Deus habilita você. Eu vou falar sobre essas 3 verdades que estão representadas nesta parábola e vou trazer outros textos para corroborar com esta ideia. Bom, primeira coisa importante a nós entendermos: Jesus entregou algo de valor nas mãos desses homens. E todos nós somos sabedores de que ninguém coloca algo de extremo valor na mão de alguém se não confiar plenamente nesse alguém. Eu sei que humanamente parece um pouco ser absurdo acreditar que Deus acredita em mim. Porque, honestamente, quando a gente olha para dentro de si, percebe que há muitas coisas a serem modificadas. Existem muitas coisas em nós que precisam de reparos. E já vou te dizer que esses reparos acontecerão até o último dia da sua vida. Nós somos uma obra inacabada. E o oleiro sempre estará com as suas mãos sobre nós para nos aperfeiçoar. Mas o fato de nós não nos sentirmos seguros mediante a um Deus que crê em nós, não anula a verdade de que Deus acredita em nós. Ele não está preocupado com o nosso passado. Quem se preocupa demais é Satanás. E às vezes você e eu, quando não entendemos o propósito do Senhor. Mas Ele não está preocupado com o seu passado. A Bíblia diz que Ele lançou todo o seu passado no mar do esquecimento. E eu me lembro uma vez que o pastor José Amaro da Costa, meu último pastor, ele acrescentava dizendo que neste grande mar existia uma placa: proibido pescar. Nunca mais esqueci disso. Deus não está interessado no nosso passado. Eu posso ouvir um glória a Deus? E todos nós aqui temos um passado que em alguns aspectos nos traz orgulho, mas que em outros nos traz constrangimento. Mas ao contrário de você e eu, Deus não está preocupado com isso. Porque se Ele levasse em conta o nosso passado, Ele não acreditaria em nós, Ele não confiaria em nós. Mas que bom que esse Deus que sonda corações e prova pensamentos, o mesmo Deus que conhece os nossos limites, é o mesmo que nos chama para sermos coparticipantes de uma obra linda dele, aleluia. Tanto é que Jesus diz nessa parábola que o Senhor confiou talentos nas mãos daqueles homens. A um deles 5, a outro
2 e a outro 1. Deixa eu abrir um parênteses para você entender algo aqui importante. Até mesmo aquele 1 que ele entregou e não multiplicou, mesmo sendo onisciente, sabedor de que aquele não multiplicaria, não anula a sua crença e a sua confiança em nós. Está claro isso? Judas se enforcou por conta própria, mas o mesmo Judas que traiu Jesus não anulou o caráter dele. Jesus o chamou de amigo, mesmo lá no Getsemane. É o caráter de Deus que é inalterável, porque não tem nada a ver contigo, não tem nada a ver comigo, mas tem tudo a ver com Ele. Está claro isso? Será que vale um glória a Deus depois disso? Então, primeiro ponto, ele acredita, ele confia em você. Tira um sorriso aí, pelo amor de Deus. Ele acredita em você. E eu quero dar aqui 2 exemplos, um do Antigo Testamento, o outro do Novo Testamento, para consolidar aquilo que eu estou compartilhando com vocês. Primeiro, Gideão. Pensa num cara que eu gosto muito de pregar sobre ele. Capítulo 6 do livro de Juízes começa a contar a história desse cabra. Pensa num cara indignado, Anderson. Um cara que está trabalhando além do que deveria, em face da dificuldade em que ele e seu povo estava passando no momento, malhando o trigo no lagar. Para um bom conhecedor da Bíblia, sabe bem de que malhar trigo é na colina, não é no lagar. Lagar é lugar de fazer vinho, amassar uvas. Era uma espécie de caverna com pouca ventilação. A única coisa que o trabalhador precisava fazer é colocar seus pés por cima das uvas e amassá-las. Ele estava malhando o trigo nesse ambiente impróprio, porque tinha que estar na colina. Como funciona? Ele pega uma espécie de peneira, coloca os cereais dentro dela, joga os cereais para cima, o vento da colina tira a palha seca e o cereal cai. Facilitava o trabalho. O problema é que ele não podia fazer isso na colina, porque os amalequitas estavam lá embaixo. Quando eles viam que o povo de Israel estava limpando os cereais, os amalequitas e os midianitas vinham e saqueavam tudo. Então eles tinham que se esconder. Só que enquanto ele estava aborrecido, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a ele. E o anjo já chega com um repertório único: Gideão, homem valente. Sabe o que ele diz? Se eu sou valente, por que o nosso povo padece nas mãos dos nossos inimigos? Sabe o que o anjo faz? Aquilo que ele costuma fazer com a gente: não dá trela, continuar na mesma visão. Porque honestamente, se o anjo der mole para cada um de nós, a gente vai perguntar até porque o tsunami aconteceu em tal lugar. A gente quer saber de tudo, e o anjo não tem tempo para isso não, tem muita coisa para fazer. Ele fez para fazer aquilo que Deus mandou e ponto final. Ele continua dizendo: Gideão, tu é homem forte, tu é homem valente. Sabe o que significa essa expressão? Gideão, eu sei que nem você acredita em você. Porque quem conhece a história sabe que ele colocou na mesa uma série de desculpas. Eu sou da menor tribo, eu sou da menor casa, eu sou o caçula, eu moro na casa dos fundos. Ou seja, tudo aquilo que poderia ser utilizado como uma retórica de desculpa que não funcionou. Você sabe por que não funciona? Eu vou te falar uma verdade. Porque o mesmo Deus que te criou já sabe desse repertório. Você não precisa lembrá-lo. Ele sabe melhor do que você não sabe. Ele sabe melhor do que você não tem condições. Foi por isso que Ele te chamou, para que na ponta da linha você glorifique ao nome dEle e declare: foi Ele quem fez e não eu. Ele confia em você. Ele acredita em você. Um outro exemplo bíblico está em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 11. É o texto que fala sobre a pesca maravilhosa. Vocês lembram bem desse texto? Lembram, né? Resumidamente, o que ocorre? Jesus dá uma ordem, Pedro
vai titubear num primeiro momento, mas depois ele diz: sob a tua palavra lançaremos a rede. Após o feito, ele se lança no mar e perde perdão por se sentir pecador. Eu já falei isso aqui outras vezes. Pedro não trouxe à luz a ideia do pecado original. Pedro entendeu que ele estava apoiado na sua capacidade de pescador e percebeu que todos os anos de experiência que ele teve não foi capaz de promover a pesca maravilhosa. E mesmo diante do constrangimento, mesmo diante de reconhecer que ele era um pecador, ele estava tentando se apoiar nas suas próprias habilidades. Jesus fala: Pedro, segue-me, porque eu farei de você um pescador de homens. Mesmo Pedro dando mole, Jesus disse: eu acredito em você, Pedro. Eu ainda tenho uma obra na sua vida. E quem conhece sabe que Pedro foi muitos moles ao longo de 3 anos e meio. A verdade é essa, é ou não é verdade? Só deu mole. Aliás, dos que mais deram mole, pelo menos dentro dos registros bíblicos, foi Pedro. Toda hora ele soltava uma pérola. E mesmo assim, no final, depois de Jesus ressurreto, quando fala com ele, perguntando se ele amava por 3 vezes, na terceira Pedro chora. E aí vocês já sabem sobre essa interpretação. Jesus novamente fala: segue-me. A mesma coisa que ele disse no início foi a mesma que ele disse no final. Sabe por que ele fez isso? Porque todo o histórico de Pedro não anulou o caráter de Jesus. Jesus sempre confia. E vou te dizer mais, ele já está na tua frente. Ele já sabia que você ia cambalear em algum momento. Ele conhece a sua história. É por isso que ele continua acreditando em você. Amém? Ele confia. Deixa eu trazer aqui a palavra confiou no grego, paradinome. Olha o que ela quer dizer: entregar nas mãos, transferir para a própria esfera de poder ou uso, entregar a alguém algo para guardar, usar, cuidar, lidar, entregar alguém para ser ensinado, moldado, confiar, recomendar. Esta palavra paradinome tem todo esse significado. A interpretação: confiou, isto é, ele entrega em nossas mãos porque confia no nosso potencial. Aí você pode dizer: mas pastor, eu não tenho potencial. Você não enxergou ainda, mas ele já conseguiu ver o que nem você foi capaz de enxergar em si mesmo. Vira para esse crente aí que está do seu lado e fala assim: ele confia em você. Aleluia. Segunda verdade: ele investe em você. Glória a Deus. Jesus investiu nos servos para a tarefa da multiplicação. Eu não sei se tem alguém entre nós aqui que tem o costume de fazer investimentos na bolsa de valores. Tem alguém aqui? Ninguém? Eu queria saber, né? Mas vamos entender a ideia de investimento. De forma muito simples, todos nós sabemos que para que haja investimento, seja em que situação for, carecemos, primeiro, de entendimento sobre o assunto, de saber colocar no lugar certo e entender que a probabilidade é maior de gerar multiplicação. Tá claro? Se você pegar qualquer valor e tentar investir em qualquer área dentro da questão das finanças, é óbvio que você vai procurar alguém que conheça um pouco sobre o assunto. Você não vai com a cara e com a coragem. Você vai levar um tempo, pelo menos, para entender um pouco sobre isso. Aliás, você não vai colocar o seu dinheiro sem saber se ele vai dar um retorno satisfatório, significativo. Então
Então estou explicando para vocês de forma muito resumida, de que a ideia do investimento segue esse padrão. Na ótica bíblica, investimento significa o tempo que ele dedica a cada um de nós. Você não sabia disso, vai saber agora. Em todas as fases da sua vida, seja ela boa ou ruim, é resumo, é resultado de um investimento que Jesus está fazendo na sua vida. Te explico melhor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso de número 28, portanto, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Preste atenção nisso aqui. As dificuldades, o luto, os constrangimentos, as perdas, as dores, todas elas Deus usa para que você cresça, para que você amadureça, para que você se torne uma pessoa melhor. Isso é investimento de Deus na sua vida. Não encare de outra maneira senão esta: Ele está investindo em você, e todas essas coisas irão contribuir para o seu crescimento, para a sua maturidade. Se eu disser algo aqui, fazer uma pergunta, eu creio que a resposta é retórica, eu já sei qual é. Mas quantos de vocês aqui, hoje olhando para trás e percebendo uma situação terrível que você viveu, mas olhando daqui para trás, você não declara: uau, eu imaginei que não passaria, mas hoje eu tenho certeza de que Deus estava lá, Ele estava investindo na minha história, e hoje eu tenho mais força para caminhar, hoje eu tenho mais garra para continuar, hoje eu não desisto daquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos de vocês já se perceberam assim? Claro. Você sabe o que é isso? Resultado de investimento. Ele sabe aonde você vai chegar. Quem não sabe é você, quem não sabe sou eu. Mas aquele que deu a largada já está no final, te esperando para que você passe na linha de chegada. O nosso Deus é Deus de passado, presente e futuro. Ele está em todos esses tempos ao mesmo tempo. Ele investe em você, até mesmo nos seus erros. Eu vou dar um exemplo aqui também simples. Os pais, as mães aqui presentes provavelmente vão se perceber nesse exemplo. As crianças, enquanto muito pequenas, elas são muito curiosas. É ou não é verdade? A Isa é assim, Patrícia? Sério? E provavelmente, né, se não passou, não é uma profecia não, mas poderá passar porque outras pessoas já passaram por isso. A criança vê uma tomada, ela quer meter a mão. É ou não é assim? O que os pais fazem? Orienta: não coloca a mão aí, não coloca a mão aí. É claro que o ideal é você tentar encontrar um objeto que, né, ela não consiga colocar a mão ali. Mas já aconteceu, pelo menos comigo, de não ouvir o que minha mãe me orientou e mesmo assim colocar o dedo lá. Já aconteceu com alguém aqui? Deixa eu ver se eu não estou sozinho. Graças a Deus. Pensei que eu fui o único bagunceiro. Tem mais gente aqui, né? Quando você coloca ali o dedo, é perigoso. Há quem diga, eu não conheço de eletricidade, o Jário pode me ajudar, mas há quem diga que 110 é pior porque gruda. É isso mesmo, Jário? Me ajuda aí. Mais ou menos isso? Há quem diga que mais forte dá um impacto, mas com menos força acaba grudando, se pegar assim ou... Enfim, eu não conheço do assunto. Mas independente da força, quando você coloca o dedo ali, sente aquele choquinho, só para te deixar ligado, tu nunca mais vai colocar a mão ali. É ou não é verdade? Toda vez que você olhar aquela tomada, você vai passar assim, ó. Você sabe por que muitas vezes Deus não impede os nossos erros? Porque muitas vezes aprendemos com os nossos erros. Te pergunto, é investimento de Deus, sim ou não?
Claro que é. Deus sabe aonde você vai chegar. Por isso que tudo que acontece na tua vida tem algo de Deus por trás, porque Ele está investindo em você. Ele investiu na vida desses homens. Um exemplo bíblico para nós entendermos: o envio dos 12, Mateus capítulo 10, do verso 1 ao verso 4. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. Mateus capítulo de número 10, do verso 1 ao verso de número 4. Glória a Deus. Fala do envio dos 12, que tem tudo a ver com essa ideia de investimento. Diz assim: tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Preste atenção nisso aqui. Por que esse texto está relacionado à ideia de investimento? Porque aqui foi a primeira oportunidade que Jesus deu aos seus discípulos para pôr em prática aquilo que eles viram Jesus fazer ao longo do seu ministério. Vamos lembrar que os 12 ainda não estavam totalmente habilitados. Isso só acontece em Atos 2, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui Jesus está dando uma colher de chá. Aqui Jesus está mostrando que houve um investimento na vida desses homens, de que todo esse tempo dele dedicado na vida desses homens agora precisava ser exposto, precisava ser colocado em prática. Esse texto fala exatamente sobre isso: um Cristo que investe e dá a oportunidade da gente dar os primeiros passos a partir desse investimento. Existem coisas grandes que Deus vai realizar na sua vida. Existem coisas poderosas que alcançarão a sua história. Deus vai fazer obras incríveis na sua vida. Mas antes delas acontecer, eu quero ver se tem a mesma intensidade do glória. Ele vai te dar a possibilidade de mostrar até que ponto você entendeu o investimento. Senti que não foi tão assim. Aqui, Deus vai te levantar para ser um homem de libertação. Eu senti que o glória foi mais fraco ainda. Deus vai te chamar para libertar cativos dos seus cativeiros. Mas antes disso acontecer em massa, vai aparecer um endemoniadozinho na tua frente. Só a irmã Mercedes deu glória? Gente, você sabe que muitas vezes aparece alguns no nosso caminho. Aparece ou não aparece? Aparece os manifestados e os escondidos. Tem uns que a gente olha e fala: meu Deus, o cara está com um demônio, estou vendo aqui a olho nu, não preciso nem de revelação, está endemoniado. Mas tem alguns que estão escondidinhos ali. E por que muitas vezes aparece no nosso caminho? Como é que tu vai libertar cativos se um mais fácil tu nem colocou a mão para expulsar? Ele vai liberando aos poucos para ver até que ponto você entendeu esse investimento. Eu me lembro que um amigo contou para mim uma vez, ele estava indo comprar pipoca com a esposa. Olha a graça que ele estava fazendo com a esposa. Não tinha grana, levou na carrocinha de pipoca. Oh, meu Deus do céu. Glória a Deus por isso, né? Se você consegue levar num restaurante, amém. Mas não, tem um pipoqueiro ali que pode resolver o problema. Mas vamos lá. Ele disse que chegando lá, pediu pipoca para ele, para sua dona. Apareceu um cara do nada e caiu endemoniado na frente dele, enquanto ele estava comprando pipoca. É claro que eu estou falando de alguém um pouco mais experiente, alguém que já tinha uma longa caminhada. Mas a história dele é interessante, porque provavelmente ele não pensou: pô, vou ali comprar pipoca e vou expulsar 2 demôniozinhos. Não pensou nisso. É ou não é verdade?
Não passou pela cabeça dele, falou, não, vou ali comprar pipoca e se tiver uma castazinha de demônio, eu estou aqui para expulsar. Ele não pensou nisso. Mas aconteceu. É claro que o desfecho da história foi maravilhoso. Deus usou a vida dele, expulsou o demônio do cara, o cara saiu feliz, aceitou Jesus, e ele levou a dona para casa com pipoca na mão. Glória a Deus por isso. Mas se ele não entendesse esse investimento, ele poderia passar por um constrangimento, num momento que sim, não era algo que ele pensaria que iria acontecer. O que isso quer dizer para nós? Deus nos permite experimentar coisas pequenas, para que na medida em que sejamos aprovados por Ele, possamos ser levados a coisas maiores. E eu posso te garantir que Ele está investindo forte na sua vida. Eu diria que Ele está investindo tudo na sua vida. Glória a Deus. Terceira verdade e última, Ele habilita você. Glória a Deus. Ele confia, Ele entrega, Ele investiu e Ele te habilita para lidar com aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Oh meu Deus do céu. Ele está te dando capacidade para cumprir propósitos eternos dEle. Vamos lembrar de que esses dois homens que receberam talentos conseguiram multiplicar os talentos que estavam em suas mãos. Aqueles que receberam 5, multiplicou para mais 5, contabilizando 10. Aquele que tinha 2, multiplicou mais 2, contabilizando 4. Isto é, Deus deu a habilidade para que eles pudessem multiplicar o que estava nas mãos dele. Deus está fazendo assim com cada um de nós. Ele está nos habilitando para grandes realizações. Glória a Deus. Olha o exemplo. Lá no livro de João, capítulo 20, verso de número 22, foi o texto que li na pregação da manhã. Capítulo 20, verso de número 22, diz que Jesus havia aparecido aos seus discípulos no cenáculo. E no verso de número 21 ele fala, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. E ele para na frente dos discípulos e sopra sobre eles e diz, recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo é a maior fonte de habilidade que eu e você precisamos ter para cumprir os propósitos de Deus. E Jesus estava dizendo, eu estou enviando a vós aquele que dará a habilidade que vocês precisam para multiplicar. Economiza no glória, porque você vai glorificar agora. Atos capítulo 2, verso 1 a 4. Você conhece bem essa história, esse episódio, essa narrativa. Esses homens e mulheres estavam no cenáculo orando, e durante 10 dias clamando ao Senhor à espera da promessa. E a Bíblia diz que de repente veio do céu um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e todos falaram em línguas repartidas como que de fogo. Aleluia. O desfecho dessa história é, homens observaram aquela manifestação do lado de fora e disseram, eles estão bêbados. Pedro toma a palavra e diz, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Está no capítulo 2, a partir do 28. E há de vir que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedro toma a palavra e traz o seu primeiro sermão. E no verso de número 37 do capítulo 2, a Bíblia diz que os homens disseram, que faremos, varões galileus, diante destas coisas? Verso 38, Pedro toma a palavra de novo e diz, arrependam dos seus pecados, recebam o dom do Espírito Santo e sejam batizados em nome de Jesus. A Bíblia diz que naquele dia se contabilizou de convertidos quase 3.000 almas ao Senhor.
Ele habilita seu povo para multiplicar. Conseguiu entender? O que Ele colocou na nossa mão vai multiplicar. Oh, meu Deus do céu. É por isso que Deus não joga para perder. Se Ele está investindo forte na Catedral Metodista do Avivamento em Porto Real, é porque Ele sabe o potencial que há nela e o que vai acontecer através dela. E eu quero profetizar, se você quer, levanta a mão para receber aquilo que Deus tem. A medida da unção será duplicada na sua vida, porque aquilo que vai ser multiplicado no teu ministério será algo que glorificará ao nome de Yeshua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vai multiplicar. Eu vou continuar nessa pegada de profetizar. Vai multiplicar no seu trabalho. Você que é profissional liberal, vai aparecer mais clientes na tua vez. Os profissionais aí já deram glória, né? Você que tem empresa, você que tem loja, eu profetizo, vai multiplicar o número de clientes, porque a unção da multiplicação está sobre a sua vida. Ô pastor, mas eu não sou profissional liberal, tem uma profecia para mim? Tem. Vai multiplicar no teu trabalho, vai multiplicar na tua casa, vai multiplicar na tua parentela, vai multiplicar na tua vizinhança. A unção de multiplicação está sobre a sua vida. Oh, meu Deus do céu, vai multiplicar. Vai ter gente até que vai engravidar de gêmeos. Opa! Meu Deus do céu! Jesus! E biblicamente eu só precisava de uma pessoa para concordar. Irmã Mercedes concordou comigo. A Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem com alguma coisa aqui na terra, será concordado no céu. Se prepare. E não tem nada a ver com a tua vontade, tem a ver com a vontade de Deus, irmão. Então relaxa, em nome de Jesus. Mas foi só uma profecia que desceu agora, não estava no script não. Mas Deus está investindo, confiando, habilitando a cada um de nós para viver a multiplicação. Você sabe que eu tenho orado, amados? É que todos desta igreja, sem exceção, do mais novo ao mais ancião, possa experimentar a multiplicação de Deus na sua vida. E você sabe que vai multiplicar para você servir. Está claro isso ou não? Não vai para você se gabar, se achar. Em nome de Jesus, esse espírito de achismo já está batendo em retirada. É multiplicar para servir, é multiplicar para servir, é multiplicar para servir. Está claro aí? Diga glória a Deus. Se reter, estraga, irmão. Lembra do povo no deserto. Quando Deus falou, pega todo dia, não bota para outro dia não, que amanhã tem fresco. Quem pegou para o dia seguinte deu ruim e estragou. Às vezes a gente acha que a multiplicação de Deus é engordar a gente. Na multiplicação de Deus é quando a gente sabe partilhar aquilo que Ele nos deu. Quer multiplicação? Partilha. Não é retendo não, irmão, é partilhando. A multiplicação acontece. A minha oração para finalizar é que em nome de Jesus, dentre todas essas coisas que eu creio que Deus há de multiplicar na sua vida, o que eu entendo que há de multiplicar com força e vai se tornar uma marca da nossa igreja é a multiplicação das almas. Oh, meu Deus do céu. Eu quero ver você profetizar agora. Jesus pode colocar 5 pessoas na sua mão. Jesus pode colocar 2 pessoas na sua mão. Jesus pode colocar 3 pessoas, 4 pessoas na sua mão.
E eu profetizo que dessas 5 vai vir 10. Das 10 virá 20. Das 20 virão 40. Das 40 80. E daqui a 2 anos a gente já está com a Catedral Metodista do Avivamento abarrotada de gente em nome de Jesus. E vai começar com gente da tua casa, gente da tua família. Ele vai começar a salvar aquele homem lá da tua casa que não quer nada com Jesus. Ele vai começar a salvar aquele bêbado, aquele preguiçoso. Ele vai começar a salvar teu filho. Ele vai começar a fazer uma obra de multiplicação na sua casa. Quem crê dá glória a Deus aí. Fique em pé, eu quero orar por você. Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Pastor, para mim o ano é esse, é agora. Vou multiplicar. Vem cá, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Sai do seu banco, em nome de Jesus. Vem cá, eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Eu creio que algo poderoso de Deus vai acontecer. Então, se você entendeu, pastor, isso é para mim. Eu quero esse negócio aí. Vou lá no altar. Ah, pastor, mas Deus pode ministrar aqui no banco? Pode, irmãos. Ele não se sujeita a espaço, a tempo, a eras. Ele não se sujeita a isso. Mas quando ele faz o convite, é porque ele quer saber se você está disposto a dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, ainda que você não diga nada com palavras, mas o teu passo disse muito. Então eu quero orar para que Deus possa fazer algo novo. Eu disse que Ele vai multiplicar até dinheiro na tua mão. Aí tu dá glória, né? Oh, meu Deus do céu, sangue de Jesus. Eu falo que vai multiplicar dinheiro, o povo dá glória, chega a rasgar a garganta. E é claro que Ele pode fazer isso, irmãos. A gente não depende disso para servir a Deus, amém, irmãos? Tendo ou não tendo, a gente está com Ele. Está claro aí? Amém. Tendo emprego ou desempregado, a gente está com Ele, amém? Ele fazendo ou não fazendo, a gente está com Ele. Não vou vender nada aqui, irmão. Não vou vender nada aqui. Se alguém vem querer comprar, leva teu dinheiro de volta. Aqui eu não vou vender nada. Aqui é verdade nua e crua. Eu creio que Ele pode fazer, porque Ele tem gerado isso no nosso coração. E Ele tem dado a oportunidade de compartilhar isso. Mas se cargas d'água em algum momento Ele falar, cerrei tudo, glória a Deus por isso. Fechei o céu, glória a Deus por isso. Vai vir seca, glória a Deus por isso. Até porque Davi disse, fui moço, mas agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se tiver no deserto, Ele vai mandar água. Ou Ele deixou o povo morrer de sede? Deixou? Não. No deserto dá para plantar, gente? Não. E o povo morreu de fome? Também não. Ele cuida da gente nos detalhes. Agora a gente precisa ser maduro. Ele fez, glória a Deus. Não fez, glória a Deus. E dá glória no mesmo volume, tá? Com a mesma empolgação, amém? Se Ele não fizer, dá um glória a Deus aí. Se Ele fizer, dá um glória a Deus aí. Senti que quando Ele fizer, dá um glória foi mais alto, hein? Se Ele não fizer, irmão, tem até um louvor que fala sobre isso. Eu vou me... É isso aí. Bom, vamos tentar. Sabe qual é? Se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. deu para entender? Mas calma, a palavra de hoje é que Ele vai fazer. É só para você entender
que Ele é Senhor da tua vida, mas eu creio que Ele vai multiplicar. Erga suas mãos aos céus como se estivesse recebendo alguma coisa da parte de Deus. Faça a mão de concha aí. Isso. Ele vai multiplicar. Aquilo que já foi colocado em suas mãos será multiplicado. Aquilo que está nas tuas mãos, isso é profético, é uma questão de fé. Ele vai multiplicar na sua vida, porque Ele acredita em você, Ele investiu em você, e Ele te habilitou para que essa multiplicação possa acontecer. E eu profetizo que no ano de 2023 você vai ver a multiplicação de Deus acontecer na sua vida.